Bom dia, pessoal. Eu sou Bruno Marangoni, sou orientando da professora Marislene Sigima e o título do meu trabalho é Impacto de Tecnologia da Informação sobre potenciais ações de corrupção no sistema de saúde brasileiro. A estrutura da minha apresentação vai passar pela introdução, alguns conceitos fundamentais, revisão bibliográfica, a proposta do meu projeto e algumas considerações finais. Quando falamos de corrupção, temos um tema muito amplo. Existem diversos atos, de diversos modus operandi, e nós temos aqui algumas palavras e alguns agentes envolvidos no ato de corrupção. Então, aqui nós podemos ver fraude, propina, pagamentos, dinheiro e assim por diante, mostrando o quão amplo pode ser este conceito. Quando falamos de corrupção no âmbito mundial, existem algumas organizações que buscam obter práticas contra a corrupção e trazer esses insumos para as nações. Uma delas é a Transparency International. Ela elencou um ranking com 25 top escândalos mundiais. Em 23º aparece o escândalo descoberto pela Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, que é bem conhecida no contexto brasileiro, que é um ato de corrupção muito grande, envolvendo prejuízo de basicamente 43 bilhões de reais, envolvendo empreiteiras e políticos. Até agora, estima-se ter recuperado 13 bilhões de reais esse esquema. É um esquema muito grande, mas também existem esquemas menores de corrupção, e um deles é o atual que está sendo investigado por uma CPI, que é o CPI da FURP. A FURP, que é a Fundação para Remédio Popular, que tem como objetivo essa fundação produzir remédios genéricos para o sistema de saúde brasileiro. Ela está hoje com a competência do governo do estado de São Paulo, e ela está sendo investigada por um ato de superfaturamento na construção de uma das plantas envolvendo uma empreiteira, com prejuízo estimado de 22 milhões de reais no sistema de saúde brasileiro. Saúde, que é um dos pilares de qualquer nação, e vale aqui ressaltar que o sistema de saúde brasileiro tem algumas diferenças de outros países. Começando pelo conceito dele, que é baseado no sistema britânico, Sistema Único de Saúde, que é o SUS, né? E ele tem um conceito fundamental de fornecer saúde gratuita, né? Esse tratamento de saúde gratuito para todo e qualquer cidadão. Isso está na nossa Constituição. Através desse conceito, é possível obter acesso a alguns tratamentos de alto custo, um deles o de câncer e o de AIDS-HIV. Apenas para conceituar aqui, quando falamos de AIDS-HIV, AIDS seria a situação do agente, do paciente, que sofre de uma imunodeficiência, né? Então, com uma infecção, por exemplo, e HIV nós estamos falando do vírus em si que causa essa quebra no sistema imunológico do paciente. A AIDS ela não tem cura. Hoje no Brasil são tratados 866 mil pacientes ao ano, aproximadamente, e o que se tem são os ARVs, são os medicamentos antirretrovirais que buscam combater esse vírus e dar uma sobrevida a esses pacientes. Apenas como estimativa aqui, esses ARVs representam 62% do custo do tratamento para esses pacientes. Isso de acordo com alguns estudos, e vale ressaltar também que em 2006 foi feito um estudo em cima dos ARVs e foi levantado que custava por mês para um paciente com AIDS $300, sendo que em 2006 mesmo o salário mínimo era de $150. Então falamos aqui de medicamentos ARVs que são de alta complexidade, eles envolvem um tratamento que precisa de assistência farmacêutica para que esse medicamento chegue ao paciente final, e envolve também não só isso, mas médicos que vão gerar essas combinações desses ARVs, dado que são 39 hoje distribuídos para o sistema de saúde. E a combinação deles, de acordo com a situação do paciente, de acordo com a condição de saúde deles, é escolhido qual se encaixa melhor para aquele momento. Por isso, para auxiliar nesse processo de distribuição e esse linkar o paciente com o médico, a tecnologia entra ajudando, entra auxiliando esse processo de controle. E em 97, dada essa necessidade, o governo brasileiro criou o sistema Ciclon, que ele visa fortificar a parte de gerenciamento logístico desses medicamentos e o controle de estoque dos ARVs. Falamos aqui de medicamentos que são caros, complexos, em grande quantidade, de distribuição exclusiva do governo. Esses medicamentos não podem ser encontrados na prateleira de uma farmácia.
só o governo pode vendê-los, no caso não vendê-los, mas distribuir gratuitamente, e são majoritariamente genéricos. Então, fica essa pergunta: seria possível verificar se está ocorrendo algum desvio ou se esse sistema que existe hoje, o Ciclon, possibilita atos de corrupção no sistema de saúde brasileiro? E aqui a gente entra em alguns conceitos fundamentais. E desses conceitos fundamentais nós temos a definição de corrupção. Existem vários tipos de corrupção. Uma delas é a corrupção sistêmica ou endêmica, que é a corrupção proveniente da estrutura do próprio processo. O desenho do processo, a maneira como que ele existe, possibilita atos de corrupção. No ato de corrupção, nós estamos falando da relação do agente de custo-benefício. Então, ele verifica se o meu ganho for maior do que a minha punição, ele tem um incentivo a cometer aquele ato. São agentes racionais e eles estão sempre na expectativa de não serem descobertos. Os atos de corrupção podem ser diversos, não só envolvendo um bem ou dinheiro, mas também pode envolver, por exemplo, um nepotismo, um abuso de poder e assim por diante. Aqui vai ser abordado um tipo de apropriação indébita. E pelos tipos, ele pode ser uma macrocorrupção ou um ato de microcorrupção. Macro, a Lava Jato, por exemplo, e microcorrupção, como desvios menores. A tecnologia ela vem ajudando no combate da corrupção, basicamente em 2 pontos, trazendo rastreabilidade às informações e controle às informações. Os estudos hoje são inconclusivos sobre os efeitos de tecnologia em cima do combate à corrupção. O que se sabe hoje é que sim, ele causa muito efeito, aumentando a transparência entre, por exemplo, o governo e a população, porém não diretamente combatendo a corrupção. Existe também uma dinâmica que os estudos apontam, que é o investimento excessivo na tecnologia pode causar atos de corrupção, assim como o investimento reduzido também pode causar atos de corrupção. 2 exemplos disso em excesso, você gera desperdícios, você gera oportunidades para os agentes desviarem com superfaturamento, e em redução, você pode gerar um sistema ou construir um sistema de baixíssima qualidade em termos de controle de informação, por exemplo, uma planilha, que os agentes podem alterar as informações e perde a rastreabilidade e o controle. A corrupção pode acontecer usando tecnologia através de brechas do sistema. E aqui nós vamos definir um pouco o que são brechas. Brechas, quando falamos em TI, o conceito correto é vulnerabilidades. E a definição formal é que é uma fraqueza na aplicação que permite atacantes causar danos aos stakeholders do sistema. Podem ser diversos tipos essas vulnerabilidades. Aqui, como destaque, problemas com design e problemas de manutenção, os famosos bugs. Vale ressaltar que não necessariamente o agente que está atacando, esse atacante, ele é alguém que conhece de informática, um hacker, por exemplo. Ele pode ser um usuário comum, muitas vezes com menos conhecimento de informática do que o próprio operador do sistema, porém ele usufrui de brechas para se beneficiar. Para documentar esses tipos de brecha, no processo de desenvolvimento ou mesmo pós-desenvolvimento do sistema, existem algumas técnicas. Assim como no desenvolvimento você usa diagramas de caso de uso, que são os use cases do BPM, você tem uma variação dele que chama misuse case, que permite você não só colocar o agente principal que vai utilizar o sistema e suas funcionalidades principais, como também trazer o agente malicioso e as funcionalidades que ele pode causar, que causam dano ao sistema. Então, nesse caso aqui, nós temos um motorista e ele tem uma funcionalidade principal de dirigir o carro. E nós temos o ladrão e ele tem uma funcionalidade de roubar este carro, que ameaça diretamente esta funcionalidade. Em cima deste contexto, é possível criar novas funcionalidades para que previnam e mitiguem essa ação de roubar o carro. E uma delas é trancar o carro. Porém, trancar o carro, nós estamos falando das portas. Se o bandido entrar, ele pode fazer uma ligação direta e arrancar com o carro. Então, por isso, dada essa funcionalidade de fazer a ligação direta, é possível criar uma nova, que chama trava da transmissão, ou trava do volante, por exemplo, como alguns carros têm, que mesmo que ele faça uma ligação direta, ele não consegue dirigir o carro. Falamos de boas práticas na parte de tecnologia, porém existem boas práticas no sistema de saúde, que buscam gerar sistemas mais efetivos, seguros, rápidos, integrados. E essas práticas são hoje levantadas principalmente pela Organização Mundial da Saúde, que vem buscando auxiliar as nações a terem sistemas de saúde de maior qualidade. Um desses guias, em específico, para combate à corrupção, é este guia aqui, que ele busca combate à corrupção, aumento da transparência e outros benefícios
tanto na parte de saúde quanto envolvendo tecnologia como apoio. Agora eu vou falar um pouco da revisão bibliográfica. Como perguntas da minha pesquisa, foram colocados 3 principais. Se tecnologia ajuda a reduzir a corrupção no sistema de saúde brasileiro. O segundo, quais vulnerabilidades que o sistema de saúde brasileiro utilizam hoje ou possuem e que permitem potenciais ações de corrupção, e quais boas práticas do Guia da Organização Mundial da Saúde sistemas estão aderentes ou não. Até agora, no momento, foram aceitos e selecionados 21 artigos, de um número inicial da busca de 746. Tivemos uma quantidade elevada de artigos duplicados entre as fontes, então esse trabalho foi feito manualmente. A query ela foi bem generalizada, foi bem genérica, dado que, usando as 3 palavras principais, que é corrupção, tecnologia e saúde, poucos resultados foram retornados, muito falso positivo, então foi aberto esse contexto e depois feita a seleção na mão. A maior concentração ocorreu no Web of Science, em termos de fonte, e até o momento nós tivemos uma concentração de artigos publicados até recentemente, em 2018. Olhando a série, podemos ver um aumento no número de publicações conforme os anos foram passando. Muitos desses artigos que estão envolvidos nessa busca permeiam o tema de corrupção, então mostra-se que o tema de corrupção está cada vez mais sendo estudado. Em relação aos países que foram alvo de estudo nesses artigos, houve uma distribuição com bastante variedade de países, mas houve uma concentração nos Estados Unidos e na Inglaterra, países desenvolvidos. Nas lacunas encontradas na pesquisa, percebeu-se que poucos estudos que envolvam corrupção, TI e saúde, nenhum estudo foi encontrado que envolvesse corrupção, TI e saúde brasileira, e nenhum estudo foi encontrado envolvendo vulnerabilidade de TI e saúde brasileira. Minha proposta de projeto envolve obter as quantidades divergentes entre a distribuição feita pelo sistema e a quantidade real ou a demanda de pacientes daquela região, apontar quais vulnerabilidades o sistema Ciclone possui, baseado no Guia da Organização Mundial da Saúde, e propor melhorias para o sistema Ciclone a fim de impedir que ocorram essas vulnerabilidades. Como hipótese, tem que se houver uma divergência na distribuição de medicamentos entre o sistema e a real demanda, é possível que esteja ocorrendo alguns atos de corrupção ou desvio na esteira de distribuição, provenientes do sistema, dado que vai ser apontado quais vulnerabilidades o sistema possui hoje. Para a avaliação dessa hipótese, serão necessárias algumas informações, entre elas pedido de dispensação de medicamentos, a prevalência da AIDS no município, protocolos clínicos para saber quantos medicamentos são necessários para os pacientes, os resultados de irregularidades apontados nos programas de auditoria da Controladoria Geral da União, que envolve aquele município, para saber se há irregularidade naquele município já apontada, e manuais de utilização do sistema Ciclone, para buscar comparar como o sistema foi projetado versus como ele está se comportando na vida real. Como método, vai ser utilizado uma análise estatística dos dados de dispensação de medicamento, até para não apontar houve a divergência de um medicamento, não, mas às vezes um não é significativo em relação ao todo. Então, quais são as perdas esperadas e assim por diante. E o diagrama de Means Use Case para apontar essas vulnerabilidades e para endereçá-la, elaborando métodos para mitigar essas vulnerabilidades. Aqui meu cronograma, basicamente eu estou ainda na etapa de coletar esses dados e definir os métodos para avaliação, e eu tenho previsão de finalizar em agosto de 2020. Com algumas considerações finais, acredita-se ter como contribuição entender quanto de investimento é necessário em tecnologia no sistema de saúde brasileiro, através, no caso da esteira de distribuição de medicamentos com o sistema Ciclone, entender se há desvios acontecendo hoje através do sistema Ciclone e indiretamente contribuir com outros estudos que buscam entender se há atos de corrupção no sistema de saúde, não necessariamente apenas com tecnologia. Dentro do meu escopo está a análise somente de medicamentos que vão passar pela distribuição do sistema Ciclone, dado que ele não é o único, ele representa 97% do processo de distribuição. Sistema de saúde apenas brasileiro e utilizando os guias de boas práticas da Organização Mundial da Saúde. Não vou analisar outros sistemas como o Horus,
não vou olhar outros guias de boas práticas e também não vou realizar nenhum tipo de implementação no sistema Ciclone. Como agradecimento, gostaria de agradecer a minha orientadora, que tem me dado muito apoio até o momento na parte de economia, principalmente na parte de corrupção, e o quadro de professores da EASH, em especial a professora Flávia Sarti, que tem me ajudado com os dados de medicamentos, e a professora Ariane Lima, que tem dado feedbacks riquíssimos a respeito do meu trabalho. Muito obrigado.